Muito boa noite a todos. Hoje, quarta-feira, dia 24 de junho. Muito prazer, eu sou Alan Nogueira, radialista e para-atleta de goalball do Instituto Athlon. Aqui com você mais uma vez para começarmos mais uma live. Hoje, uma live mais que especial aí, um bate-papo bem bacana. Hoje é nossa live. Fabiola Molina, hein? Todo mundo conhece Fabiola Molina. Muito obrigado você que está entrando aí, você que já está aí, meu muito obrigado, curta, compartilha, não se esqueça de deixar o seu comentário, de marcar alguém no seu compartilhamento. Hoje, aqui, oficial na nossa página no Facebook, hein? Hoje é no Facebook, segunda-feira tivemos uma live no Insta, e hoje é no Facebook. E você que está aí nos acompanhando, que já acompanhou as lives anteriores, também curta lá nosso canal oficial no YouTube. Isso, deixa seu like, deixa lá a sua inscrição, ativa o sininho no canal oficial no YouTube. Essa live também, a partir de amanhã, você já confere nosso canal oficial no YouTube. Estão aqui do meu lado o Kelvin Bacos. Boa noite, Kelvin. Boa noite, Alan. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aí. Uma boa noite muito especial para a nossa querida Fabiola Molina, pela esse tempo dedicado aí para que a gente possa conversar um pouquinho aí. E, Alan, para a gente aí do Instituto Athlon, né, uma alegria muito grande aí, já recebemos várias pessoas, e hoje é a secretária nacional que cuida da inclusão social. Vamos conhecer um pouquinho mais aí das funções que ela vem atuando, e também aquelas pessoas mais novas, saber aí de tantos recordes que ela detém. É isso aí, né? Um grande exemplo aí para nós. Agradecer a Fabiola por ter aceito o nosso convite, né? Muito obrigado. E boa noite, Fabiola. Boa noite a todos que aí já estão com a gente. Pode se apresentar e conta um pouco da sua história para a gente, Fabiola Molina. Boa noite. Boa noite, Alan. Boa noite, Kelvin. Obrigada, né, pelo convite. Estou aqui conversando com vocês um pouquinho. Sou fã do Instituto Athlon, do trabalho super bacana que vocês fazem. Então, para mim é uma honra poder estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho sobre esporte, né? Sobre isso que a gente ama. Bom, sei lá, vou fazer um resuminho só, né? Acho que vocês vão ter algumas perguntas. Aí já está até colocando, né? Sou nascida dia 22 de maio. Meu pai e minha mãe, né? A Kelsey e o Francisco, sou muito grata a eles. Sempre gosto de agradecer aos meus pais, porque realmente são fundamentais na nossa história, a Deus, né, que nos dá o dom da vida. E eu, com 4 anos de idade, né, tive crises de bronquite bem forte, então os meus pais me colocaram na natação. Eu morava bem próximo ao Sesc, ali na Demar de Barros, né, em São José, e aí eles colocaram para as aulas de natação, e realmente, assim, curou minha bronquite, o que foi fantástico, e muitas pessoas, né, começam na natação, principalmente por causa da bronquite. E depois eu fui para a Associação Esportiva São José, com 6 anos, passei pelas escolinhas lá, tive grandes professores, Joãozinho, Zanza, Glauco, Amaury Machado, Vacari, e construí toda uma história ali dentro do clube, né? Agradeço sempre também essas oportunidades que eu tive, sempre com o apoio da Prefeitura, né, de São José dos Campos, que continua apoiando o esporte. Acho que é muito importante essa parceria público-privado para realmente acontecer. Então, né, eu vivi isso bastante. E aí eu comecei a competir com 10 anos, me federei, e com 16 anos peguei minha primeira seleção brasileira absoluta. Eu fui para os Jogos Pan-Americanos de Cuba, em 1991, e aí realmente com 18 anos eu fui para os Estados Unidos fazer faculdade lá, né, porque eu falo que eu não ganhei uma bolsa de estudo, mas eu conquistei essa bolsa de estudo, porque nada cai do céu, nada é fácil, a gente, né, não ganha nada. Tinha boas notas na escola, mas corri atrás naquela época, né, 93, eu consegui ir em 94, mas eu comecei o processo de ganhar essa bolsa, de conquistar essa bolsa em 93, não existia, assim, a internet estava começando, né, os computadores estavam começando, pelo menos no Brasil, né, e aí tudo era por carta, por correios. Então eu escrevi cartinhas para as universidades para ver se eu conseguia uma bolsa, e eu escrevi 20 cartas, eu tive resposta de 5, 3 falando que não tinham interesse em me dar bolsa de estudo, mas 2 falando que tinham interesse. Então eu conquistei essa bolsa de estudos para continuar no esporte e continuar estudando, que eu acho muito importante.
Eu me formei lá na faculdade em 98, continuei lá nos Estados Unidos, e nisso, sim, surgiu a vontade. Na verdade, um dos motivos de eu ir para os Estados Unidos, depois que eu entrei na seleção brasileira pela primeira vez, em 91, despertou a vontade em mim em ser uma atleta olímpica, né? Uma vez que você chega numa seleção brasileira, você quer o ápice do esporte, que é uma Olimpíadas. Então, o meu foco foi esse, né? Tanto é que daí eu fui para os Estados Unidos para tentar realizar esse sonho. Em 96 eu não consegui, e foi 2 anos depois que eu tinha ingressado na faculdade, né, e estava relativamente, assim, no auge da carreira, com 21 anos, né, assim, né, meu auge foi bem depois, né, mas, assim, antigamente se falava, nossa, você está nos seus 20 e poucos anos, é aí quando você está na sua melhor forma. Mas eu não consegui ir para Atlanta, e eu treinei mais 4 anos, e eu consegui ir para Sydney em 2000. Fui a única mulher da seleção brasileira, e foi bem difícil, né, conseguir chegar lá, ainda mais como mulher, né, tendo na década de 90 muito pouca referência de mulheres que tinham chegado nesse nível internacional e olímpico. Aí depois eu pensei em, né, voltei para São José, eu morei um pouco no Rio, voltei para São José, e a princípio eu pensei que eu fosse terminar minha carreira de atleta, porque já estava com 27 anos, né, em 2002, e nisso eu comecei a pensar em o que eu ia fazer depois de atleta, e eu comecei a planejar com a minha mãe a nossa empresa, que, né, a gente fundou em 2004, Fabiola Molina Moda Esportiva e Moda Praia, que a gente faz os maiôs e tudo mais, mas nisso eu conheci o Diogo nesse meio tempo, né, e aí o Diogo foi morar nos Estados Unidos também, e para eu continuar encontrando com o Diogo nas competições, eu tinha que continuar nadando. Então, de uma certa forma, o Diogo meio que me ajudou, né, eu a ficar naquele momento que eu estava meio desanimada e principalmente já não dando tão bons resultados, até porque eu já tinha alcançado o meu objetivo, que era ir para a Olimpíada, já tinha me formado, mas poder encontrá-lo nas competições, para quando ele vinha no Brasil, me falou assim, não, vou nadar mais um pouquinho, porque daí eu continuo encontrando o Diogo. E nisso, eu fui fazer um treinamento com ele nos Estados Unidos, voltei a nadar bem, e aí a gente noivou e a gente casou, e a minha vida no esporte meio que teve uma segunda parte, né, então a minha história, assim, é bem longa, né, daí eu conquistei mais uma vaga olímpica em 2008, né, resumindo bem, e mais outra vaga olímpica em 2012, então dentro dessa história inteira, eu fui, aí tá falando de campeonatos mundiais, né, eu fui a 12 campeonatos mundiais, fiz 5 finais em campeonatos mundiais, eu fui para 5 Jogos Pan-Americanos, então eu fui para 91, 95, 99, aí eu pulei 2003, aí eu fui 2007, 2011, e nessas 5 edições de Jogos Pan-Americanos eu conquistei 4 medalhas, sendo uma prata no Rio de Janeiro, e as outras 3 foram bronze, uma no 100 costas em Mar del Plata, um outro revezamento, na verdade foram 4 medalhas de bronze, né, e o revezamento também em Guadalajara, que foi meu último PAN, foi um bronze. E aí tá falando da minha, e foi a minha, né, medalha de maior expressão em Jogos Pan-Americanos, que foi a única prata que eu conquistei, todas as outras foram bronze, e eu perdi o ouro por 17 centésimos, mas eu também ganhei, eu fiquei, né, de fora do 4º lugar, eu poderia ter ficado em 4º lugar por 10 centésimos, então foi um gostinho. Enfim, foi bom e foi ruim ao mesmo tempo, mas foi mais bom do que ruim, né? Perder o ouro por 18 centésimos é ruim, mas eu poderia ter ficado em 4º sem a medalha. E eu fui 110 vezes campeã brasileira absoluta, né, em provas individuais já, porque, né, na natação, às vezes você disputa várias provas no mesmo ano, então às vezes em um ano eu conseguia ganhar, por exemplo, os 50 costas, os 100 costas, os 100 medley, que tinha em curta, o 200 medley, o 400 medley, no Campeonato Brasileiro de Inverno e de Verão. Então, somando, às vezes, num ano, eu conseguia ser campeã brasileira 7 vezes. Por isso que o número é 110, né? Que às vezes as pessoas não entendem tão bem meio que essa conta. Eu ganhei 51 medalhas em Copas do Mundo. Fui recordista mundial militar, né, porque fui sargento do Exército por 8 anos, de 2010 a 2018, né, então eu fui militar temporária, né, atleta de alto rendimento, do programa de alto rendimento, no meu caso eu fui, né, do Exército, e eu fui recordista brasileira e sul-americana umas 50 vezes, alguma coisa assim. Apenas isso, né?
Bom, é só um... Bastante números, Fabiola. Pessoal, que bastante gente estando com a gente aí. Eu vou dar uma boa noite aí para o Jonathan, que está com a gente desde o começo, Rogério, a professora Simone Piloto, ela coordenadora de Educação Física, do curso de Educação Física da Unip, né, alguns anos atrás, até conversando com ela ontem, ela pediu para ele mandar um abraço, que você participou da primeira semana de Educação Física lá da Unip. Uhum. A professora Laura presente, o grande mestre Dalvi aí presente, Marcos, Camila, vários atletas da natação em peso aí, hein? O Ed Tubarão, Rosana Salicani, Shrek, a minha esposa, né? Não posso deixar de mandar um beijo para ela aí. Meu pai também presente, Luciano, muitos atletas aí do Instituto Athlon acompanhando, pessoas de fora aí também. Pessoal de Rondônia sempre presente, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Fabiola, voltando aí só no comecinho, né? Você colocou a questão que iniciou, morava perto do Sesc, certo? E conversando com meu pai aí um tempo, ele sempre fala, né, que tinha uma carteirinha, uma ficha, e eu conversando com o Diogo para tentar uma foto, olha só o que nós achamos. Olha que legal. Eu vou lhe entregar, é só a ficha de quando você iniciou no Sesc. Que legal. Que era o Clube do Maruja, dia 4 de abril de 1978. Olha só. Então aí estamos atualizando a história. Então tinha 3 anos. Tinha 3 anos de idade. Vou mudar toda a minha biografia. Falar, pessoal, foi 4 anos, não, foi 3. Pessoal do Instituto Athlon que descobriu. E tá aqui, Tá comprovado. Que foi um projeto que o Sesc só funcionava no período da tarde. E daí abriram um clube, né? Tanto o Clube do Marujo, tá aí na tela em grande, né? Eu vou até tirar E nós temos a original dela, meu pai, Carlos Bacos, está aí ouvindo. Daí eu vou lhe enviar para você aí, acho que tenho certeza que é uma grata lembrança, né? Muito legal mesmo. Nossa, sensacional. Então pode atualizar, já tem até a turma, o horário, a data. Então, na verdade, isso aí sendo em 78, eu não tinha feito aniversário ainda, porque como meu aniversário é em maio, né? Exatamente, você tinha 2 anos. Tinha 2 anos, né? Eu ia fazer 3. Então, eu fiquei muito feliz aí falei, vamos atrás, né? Acho que nossas lives, como o Juliano está aí presente aí, conversando um pouquinho antes, tem que ter uma surpresa, né? Nossa, super surpresa. Já estou mandando um grupo aqui dos meus pais, eu não sei se eles estão acompanhando a live, vão adorar. Mas eu vou lhe enviar, isso eu comprometo já te enviar essas originais, chegar nas suas mãos aí. Muito obrigada, Kelvin. Agradece seu pai também, por favor. Agradeço, ele está aqui presente aqui também. Obrigada. Fabiola, a Rosana Salicani, já vou colocar lá no início e agora na trajetória, né? Vamos bagunçando o período temporal aí, né? Ela pediu para fazer uma pergunta para você, né? Como que está sendo essa transição mãe, empresária, esposa, essa mudança para assumir a Secretaria Nacional? Bom, eu acho assim, a gente tem que usar os dons que Deus nos deu nas oportunidades que nos aparecem, né? E eu acho que é importante a gente não querer ser, assim, 100% perfeito, mas a gente se esforçar, né? Quando eu assumi aqui a secretaria, eu não, né, eu estou aprendendo ainda muita coisa, ainda vou continuar aprendendo sempre, acho que a gente está sempre aprendendo na vida, mas é o importante você ver a contribuição que você pode ter, e quando você assume a sua vida com algum propósito, fica, acho que, mais fácil de você lidar com todos esses papéis que você tem que exercer. É óbvio que você tem que ter um equilíbrio, né? Agora, durante a pandemia, é até um pouco mais difícil, porque as meninas não estão indo na escola, então elas ficam o dia inteiro em casa,
então elas ficam, né, com mais tempo ocioso, elas querem a presença da mãe num ambiente novo, com uma pessoa que ajuda a cuidar delas também, que é diferente, então foram muitas mudanças ao mesmo tempo. Mas eu acho que uma vez que você tem isso dentro do seu coração, esse propósito, né, que você está vivendo aquilo, né, para construir, para você ajudar o Brasil, para você ajudar mais pessoas no esporte, você vai superando as dificuldades. Eu acho que eu falo assim, é muito parecido quando eu saí de casa e fui para os Estados Unidos, e eu falo assim que é até um pouco mais fácil agora, porque quando eu saí de casa e fui para os Estados Unidos, também era tudo diferente, você tem que também ser atleta, ser estudante, né, você continua sendo filha, você tem todos os seus papéis na sociedade, tudo bem que quando você é mãe, as coisas mudam muito, né, porque você é responsável por outros seres humanos, né, e o casamento também. Mas você tem que fazer um equilíbrio na sua vida de todos os papéis que você tem, e você sabe que vai ter dificuldades, mas você tem um propósito final. No meu caso, eu queria ser uma, né, excelente atleta, uma, né, excelente aluna, me formar e conquistar, de repente, um sonho olímpico. E aí você vai lidando com aquelas frustrações diárias que você tem, enfim, que fazem parte, né, igual eu falei no começo, você não pode esperar, tipo, poxa, hoje eu não consegui fazer tal coisa, ou hoje, sei lá, eu falhei um pouquinho nisso aí. Às vezes faz parte você entender que, né, você tem diferentes papéis, um dia você vai se dedicar mais ao trabalho, outro dia você vai conseguir, sei lá, se dedicar um pouco mais aos filhos e levar, né, isso numa boa, sabendo que você escolheu aquilo. Eu acho que tudo é uma questão de escolha, né? Então, assim, como eu escolhi isso para mim, eu não posso reclamar, né? Acho que em primeiro lugar é a gente não reclamar, não tenho tempo disso, não tenho tempo daquilo. Você escolheu aquilo, então é importante a gente ter essa consciência e também se entrelinhar, né, assim, e você contar com pessoas que te apoiem, por exemplo, né, o Diogo, meu marido, me apoia muito, né, com as meninas, agora que eu não estou podendo ficar em casa tanto, assim, né, tenho trabalhado muito. As meninas sentem falta da mãe, sentem, mas assim, né, eu quando estou em casa sou muito presente, muito participativa, eu busco aprender o que eu posso fazer para elas se sentirem menos, digamos assim, para que eu possa ser uma mãe, né, boa nos momentos que eu estou em casa. Então, assim, né, eu contando com o apoio do Diogo, contando com o apoio de outras pessoas que eu acho que a gente precisa para nos apoiar nesses momentos, é fundamental. Assim, acho que como a Rosana também, né, conta com o apoio do Ney, que é o marido dela, que sempre ajuda, né, a gente vê, assim, as pessoas que estão ao nosso redor são fundamentais. Então, eu conto com esses apoios e tem que colocar na cabeça realmente esse seu propósito, né? Do porquê que você está fazendo o que você está fazendo. Maravilha. Falando em propósitos, sonhos, né? Um atleta nosso, o Edson Pinheiro, ele, em primeiro lugar no ranking mundial, né, na prova de 100 metros no atletismo, ele fez uma pergunta aqui, né? Como é estar agora do outro lado, trabalhando para que novos atletas possam estar buscando sonhos e resultados iguais aos seus? Eu acho que é gratificante a gente poder chegar, né, assim, como atleta e ter essa visão do atleta e vir por outro lado e conseguir passar isso, né, dentro de uma gestão pública. Com certeza, uma gestão pública ela é diferente do mundo empresarial, que ela é um pouco mais engessada, né, existem leis, coisas que não mudam de uma hora para outra, existem, né, políticas que não mudam de uma hora para outra, mas você poder fazer um pouquinho, eu acho que isso que é importante, né, a gente de repente não vai mudar tudo 100%, mas a gente vai fazer alguma ou angulação, né, numa direção certa, que de repente lá na frente isso vai estar surtindo efeitos e realmente assim, né, ajudando mais crianças a realizarem seus sonhos e resultados, e principalmente eu acho que o esporte, né, vivendo o esporte, com certeza, sim, você chegar numa Olimpíadas é a cereja do bolo, mas você ter a oportunidade de fazer esporte já é maravilhoso, né, porque muitas crianças, jovens, enfim, até, né, hoje, né, adultos, idosos, às vezes não tem uma oportunidade, né, uma boa orientação. Eu acho que você fazer o esporte é uma coisa incrível, né, a pessoa que não tem uma atividade física durante o seu dia, cara, é uma judiação, e hoje a gente vê durante a pandemia a importância, né, da atividade física, então
né? Eu acho que o objetivo é esse, a gente disseminar cada vez mais essa cultura do esporte, porque é transformador para as crianças e para os jovens ainda mais, porque realmente o esporte pode mudar completamente a vida de uma pessoa. Então, a gente poder proporcionar isso é muito bom, né? A gente está num lugar onde a gente possa construir isso, contribuir. Então, assim, para mim, realmente, assim, foi essa oportunidade que eu acho que, né, Deus deu para realmente eu poder, tipo assim, fazer um pouco mais e ajudar realmente mais pessoas a chegarem lá. Essa oportunidade, principalmente, retrata muito a sua trajetória, né, Fabiola? Você está na Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social, né? Uma secretaria que trabalha a formulação e a implantação de programas esportivos e educacionais, né? É algo que lá atrás, aqui quem é de São José dos Campos, principalmente, acompanha, né? Você fomentando sempre esportes nos intercentros, nos programas, né? Peixinhos e golfinhos, o grande programa Swim for Change, que você idealizou aqui junto com o Diogo, né? Aqui em São José dos Campos, que traz grandes atletas de seleção brasileira, tanto olímpica quanto paralímpica. Então, a gente tem certeza que vem bem ao encontro da sua personalidade, né? Um cargo que parece que foi feito para você, né? E conta um pouquinho para a gente, né? Principalmente os mais jovens aí, como que foi esse projeto de estimulação aqui do Peixinhos e Golfinhos, o início do programa Swim for Change, principalmente você que falou várias vezes aí referente a atleta estudante, você conta um pouquinho do programa que vocês têm aí referente a atleta estudante. Eu acho que quando, assim, a gente já foi atleta e a gente já passou por todas aquelas fases, todas aquelas dificuldades, quando a gente vai crescendo, ficando velho, enfim, né, e tendo possibilidade de ajudar, de retornar, de você retribuir aquilo que você aprendeu e também querer proporcionar para o outro aquilo, você sabe aonde, tipo assim, aperta o calo, né? Você sabe que falta muita coisa. Então, né, eu e o Diogo, né, nós casamos em 2006, então, assim, quando a gente parou, né, ou até durante a nossa carreira, a gente sempre acreditou no caminho do esporte, né, nisso. Então, tudo que tinha envolvido, né, porque o Peixinhos e Golfinhos é de quando eu era atleta ainda. Então, assim, é um projeto que envolve crianças, que vai estimular, né, que você vai ter acesso, de repente, né, a uma competição, porque a competição é muito importante no esporte. É o mínimo que você tem que fazer, retribuir. Então, assim, acho que a gente não pode medir esforços, né? Muitas vezes essas competições aconteciam, tipo, em fevereiro, março, às vezes eu estava treinando para alguma competição importante, às vezes eu morava fora do Brasil, eu vinha para o Peixinhos e Golfinhos para poder realmente prestigiar. Porque quando eu era atleta, né, menor, quando eu tinha os meus 8 anos, 10 anos, 12 anos, eu olhava para os outros atletas que estavam lá e falava, nossa, que legal, um dia eu quero chegar lá também. Então, a gente ter essa proximidade, né, do ídolo com o atleta, e foi até isso também que nos incentivou a fazer o Swim for Change, essa proximidade, né, que o Swim for Change, ele vem bem nesse formato, né, dos atletas iniciantes estarem nadando com os atletas olímpicos e da seleção brasileira, que como a gente conhece muitos deles, né, e eu acho que o atleta no Brasil, ele é muito pouco valorizado, né, como ex-atleta. A gente tem grandes campeões que ninguém fala deles, ninguém sabe o que eles fizeram, né, por exemplo, a gente tem o Edivaldo Valério, que ele, né, ele é baiano, ele foi medalhista olímpico, nosso primeiro negro medalhista olímpico na natação no Brasil, e as pessoas às vezes não têm, né, esse conhecimento, e às vezes, como a gente conhece ele, a gente, vamos levar o Edivaldo Valério lá para São José para participar dessa competição, e ele veio, foi muito legal, assim como o João Luiz Júnior, que nadou sem peito, que tem uma história de vida incrível, e aí, assim, eles podem ter esse contato direto com as crianças, nadar no mesmo revezamento. Então, acho que a gente, por ter vivenciado tudo isso e ver o quanto isso foi importante para mim. Eu gostaria muito de ter feito, por exemplo, nadado em revezamentos com os meus ídolos, e eu ia achar o máximo, né? Meus pais tentavam me colocar, por exemplo, em clínicas naquela época que tinha, não era com nenhum atleta famoso, mas era com treinadores famosos. Uma das clínicas que eu participei foi com o Amaury Machado. E eu falei, nossa, eu estou treinando com um treinador que já foi da seleção brasileira. Isso foi super motivador para mim. Então, assim, meus pais também me incentivaram, olha, vamos lá onde estão os melhores, porque quem sabe um dia você se torna uma pessoa, né, uma das melhores também. Então, acho que o exemplo é muito bom.
O Atleta Estudante é um outro projeto nosso que, quando eu fui para os Estados Unidos, assim como o Diogo, né, para mim foi até um pouco mais difícil, eu fui em 94, o Diogo foi em 2002, a gente não tinha conhecimento nenhum, a gente foi meio que às cegas, né, tipo assim, alguém falou assim, eu te dou a bolsa, eu falei, eu quero, eu vou, né, depois de eu ter escrito todas as cartinhas. Mas a gente não teve assessoria, né? A gente poderia ter ido para uma universidade melhor. E foi muito difícil o processo, né? De todo o processo. Então, hoje a gente poder facilitar para os atletas, e até porque, assim, hoje, a quantidade de bolsa que são oferecidas nos Estados Unidos para os atletas, ela é imensa, e você não precisa ser um campeão brasileiro, você pode ser um 20º do Brasil, você pode ser um 50º do Brasil, em várias modalidades, você não precisa ser o top, porque lá tem, né, tem a divisão 1, a divisão 2, a divisão 3, que também te dão bolsas de estudo nesses, né, e que é uma bolsa universitária. E muitas pessoas não sabem, falam assim, poxa, mas eu não nado tão bem. Cara, mas se você tiver boas notas e você for esforçado, né, você fazer algum tipo de esporte, você tem a chance de conseguir uma bolsa. Às vezes não é 100%, mas é 50%, que já é uma grande coisa. Então, acho que tudo que a gente vivenciou, a gente quer ajudar as outras pessoas nesse momento, né? Se a gente pode facilitar, vamos criar coisas para que realmente facilitem a vida dessas pessoas. Então, um pouco isso, assim, que a gente viveu, né? A gente viu a dificuldade, então vamos ofertar o que a gente teve de experiência nessas áreas. São 4 medalhas em Jogos Pan-Americanos, 6 títulos sul-americanos, 3 Olimpíadas, vários recordes, 110 títulos. A professora Laura Tozin, ela falou aqui, nessa trajetória de sucesso toda, qual a conquista mais significativa para você? Bom, em termos de, assim, a gente tem vários tipos de conquista, né? Eu acho que o importante no esporte é a gente, assim, se tornar uma pessoa melhor. Essa acho que é a nossa maior conquista, a gente terminar melhor do que a gente começou. E aí, nisso, acho que foram as competições que eu não participei, como as Olimpíadas de 2004 e o PAN de 2003, que me ajudaram a entender várias coisas que me tornaram uma pessoa mais leve, mais feliz, mais compreensiva, tolerante, que eu acho que o esporte tem muito esse papel. Mas em termos de conquistas, assim, realmente, né, esportiva, eu diria que ir para Sydney, né, que eu fui a única mulher, foi a primeira Olimpíadas. Talvez se eu não tivesse conquistado essa, eu não teria ido para as outras, então eu diria que ir para Sydney foi a minha maior conquista. Depois, né, fui para Pequim, e lá em Pequim eu nadei a minha prova individual, né, e também ajudei a classificar o revezamento 4x100 medley, que foi algo que eu sempre lutei, assim, para a natação feminina melhorar. Foi tirando as Olimpíadas do Rio, 2016, foi uma das poucas Olimpíadas que a gente teve um revezamento medley, porque como eu nado costas, era o único revezamento que eu poderia ajudar a classificar. Então, lá em Pequim, a gente teve o revezamento nadando, que foi muito legal, a gente ficou em 10º, que foi uma excelente classificação, então foi a minha melhor marca, a minha melhor colocação, né, em Jogos Olímpicos, foi esse 10º lugar. E depois ir para Londres com 37 anos, também foi uma super conquista, né, porque chegar lá já é difícil, né? Com 37 anos é ainda um pouquinho mais, mas e eu cheguei na minha melhor forma. Então eu diria que as conquistas olímpicas para o atleta realmente têm um significado muito especial. O nosso capitão do vôlei sentado aí, o Rodrigo Lima, fez uma pergunta aí à inversa, né? Qual foi sua grande decepção no esporte e como se recuperou? Eu tive várias decepções. A maior, eu acho que assim, acho que foram 2, né? Na sequência, eu fui para as Olimpíadas em 2000, então assim, um grande sonho, né, se realizou. E aí em 2001, eu era atleta do Vasco da Gama, e eu peguei dengue lá no Rio de Janeiro, e nisso eu fiquei 3 semanas sem treinar. Tive 3 semanas para me preparar para o Troféu Brasil, que era a competição que classificava para o Mundial daquele ano. E eu fui a melhor atleta do Troféu Brasil, ganhei o troféu de melhor índice técnico, que natação tem tipo como se fosse o MVP, né? Então eu fui a melhor nadadora do Troféu Brasil, só que eu não fiz o índice para o Mundial. Nisso, eles, logo na sequência, então eu não fui para o Mundial, e logo na sequência eles cortaram meu patrocínio por causa disso, porque eu não estava mais na seleção brasileira. E eu era a única atleta olímpica da seleção brasileira, né? E eu também não estava recebendo do Vasco. Então foram, assim,
pô, você é a maior atleta do Brasil e você perde todo o apoio, tipo assim, um ano pós-olímpico, quando você deveria, né? E até porque, assim, foi uma questão, né, de saúde, tive dengue, enfim, mas mesmo assim eu nadei super bem no campeonato. Então isso foi bem decepcionante para mim, o ano de 2001, o que levou a uma sequência de vários de desmotivação, né? 2002 comecei a nadar devagar também, cada vez mais lenta. E aí 2003, né, eu já estava num processo, talvez eu vá parar de nadar ou não, né? Eu estava namorando com o Diogo, porque a gente não sabia ainda se a gente ia casar ou não, né? Estava no começo do namoro, você não sabe o que vai acontecer, mas eu ainda era a melhor do Brasil, né? E eu fui a melhor do Brasil, né? Desde praticamente de 1993, ganhando a prova do 100 costas, 93, então assim, 2003, 10 anos eu sempre fui a melhor do Brasil. E aí eu não fui para os Jogos Pan-Americanos por 1/100º, eu perdi o 100 costas, eu fiz um 4,91 e a Thalita fez um 4,90. E aí a gente teve mais uma chance de nadar ainda, porque, né, tinha 2 competições classificatórias, e nós 2 nadamos para 1,05. E o meu tempo, né, que eu tinha ido para Sydney em 2000, era 1,02, então eu estava nadando 3 segundos acima do meu tempo. Só que aquele momento de eu não estar na seleção brasileira, aquele primeiro momento, né, 2001, eu não fui para o Mundial, né, mas às vezes já tinha alguns anos que eu não tinha ido para o Mundial, ok, mas a seleção brasileira do PAN, acho que foi aquela minha maior decepção. E aí, como é que eu me recuperei? Eu, né, conversei bastante assim com os meus pais na época. Acho que você poder desabafar, você poder externar aquela sua tristeza e decepção. E eu busquei ajuda espiritual, né? No meu caso, assim, eu participava de grupos de oração da Igreja Católica. E então, assim, na verdade, eu já participava, né? Eu já ia com frequência. E num desses encontros, eu senti muito forte, assim, que eu entendi que a Fabíola pessoa era mais importante que a Fabíola atleta, que não era o que eu fazia que importava, era quem eu era, né? E que a minha missão, independente se ela fosse na seleção brasileira, ou dentro de casa, ou em São José dos Campos, ou enfim, qualquer lugar, Deus tinha um propósito para mim em outro lugar, de repente, e tudo bem de eu não estar na seleção brasileira. Quando eu aceitei isso, e eu aceitei que tudo bem, você pode contribuir de outro jeito, você não precisa estar na seleção brasileira para você se sentir importante, porque naquela época, né, eu meio que senti assim, que eu não era mais importante. E quando isso aconteceu, foi assim muito libertador para mim, porque tirou uma pressão muito grande assim do que eu sempre estava na seleção brasileira. Então, eu me recuperei desse jeito, assim, através de ressignificar realmente quem eu era. Acho que eu busquei entender, né, e aí eu aceitei. Eu acho que, e aí foi uma grande virada, até falo assim, que a minha carreira de 2003 para frente foi uma carreira completamente diferente de 2003 para trás, que eu nadava com muita mais leveza, tranquilidade, alegria. E eu sou até grata por isso que aconteceu. Foi muito difícil aquele período de frustração, mas que me ajudou a enxergar outras coisas que realmente me transformaram, né? E eu até falo que isso contribuiu muito na hora que eu parei de nadar, porque quando você para de nadar, você para de fazer o esporte de alto rendimento, você fica meio, e agora o que eu vou fazer? E agora não tem mais importância, agora eu não sou mais atleta. Mas para mim não teve problema nenhum, que eu falei assim, tudo bem que eu não sou mais atleta da seleção brasileira, né? Agora eu vou contribuir de outro jeito, não tem importância, eu não sou mais importante ou menos importante por eu estar na seleção brasileira. Então acho que me ajudou bastante também na minha transição de carreira. Estamos questão aí, vamos falar um pouquinho de empreendedorismo, né? Já que colocou aí o pós-carreira, né? Você que tem vários empreendimentos aí, questão da própria loja Fabíola Molina, né? Com uma grande grife aí de biquínis, sungas, maiôs, o próprio Swim for Change, agora assumindo a Secretaria Nacional. Inclusive a sua marca, né? Fabíola Molina já está há 16 anos no mercado, né? Sim, aham. A professora Laura, ela coloca aqui, na linha do empreendedorismo feminino, como você vê sua marca alcançando atletas por todo mundo? É muito gratificante, porque é um trabalho que começou de formiguinha, né? Assim, a gente acreditando num projeto e você fazendo tudo sempre com bastante qualidade, né? A minha mãe é super, né, parceira, ela que praticamente gerencia tudo.
E a gente sempre se preocupou, né? Porque, assim, primeiro que eu criei um produto que eu gostar, né? Que servisse para mim, né? Surgiu da minha necessidade. Então, quando você cria um produto que, assim, você só usa se ele for bom, tanto é que, assim, eu não faço nenhuma estampa que eu não goste. Então, assim, tudo tem muito envolvimento nosso e naquela época não existia esse produto, então eu criei realmente algo que eu entendia, né, porque eu estava todos os dias na piscina, então se entrava, por exemplo, se ele ficava largo, ou se ele incomodava de algum jeito, eu podia ajustar. Então, a gente ter a coragem de, né, de uma necessidade, criar realmente uma empresa e você atingir atletas do mundo todo é muito legal, assim, né? Logo no começo, né, a gente chegou a ter 17 representantes do mundo todo, a gente tem um e-commerce que a gente vende para o mundo inteiro também, e é muito legal as pessoas elogiarem, as pessoas falarem que, né, que o produto que eles mais gostam, né, são nossos, porque justamente assim, a gente fez algo que realmente funcionasse, que realmente o tecido fosse muito bom, né, o nosso tecido é único no Brasil, ninguém tem um tecido igual ao nosso, em termos de resistência ao cloro e de compressão. Então, tudo isso é fruto de bastante trabalho, e é muito, muito gratificante quando esse trabalho é reconhecido internacionalmente. Então, é muito bom, né? E assim, eu e minha mãe, a gente não tinha experiência nenhuma com empreendedorismo, né? Eu imagino, eu era atleta e a minha mãe era dona de casa, ela tem formação em letras, mas ela nunca trabalhou. E a gente foi, né, acho que é importante dar pequenos passos, você se informar, você não ter vergonha de não saber, eu acho que, né, e ir dando aqueles passinhos pequenos mesmo, começar pequeno e ir construindo aos poucos, pegando pessoas muito boas para estar no time junto com você, que isso é fundamental, e tá sempre se adaptando, se inovando, né, em crises como a gente está passando hoje, a gente vê como é importante, né, tá se reinventando, tá tentando sobreviver de outras formas, né, e no nosso começo também sempre foi assim, não tá dando certo isso, vamos fazer outro jeito, mas acho que o mais importante, assim, da nossa experiência sempre foi focar na qualidade em algo que é diferenciado, né? O Edson Tubarão, um atleta da nossa equipe, ele coloca: Fabíola, como grande e respeitado atleta, e estando agora à frente da Secretaria Nacional, pode com certeza buscar maior proteção aos atletas e para-atletas. Sabendo-se que muitos sonhos foram prejudicados por assédio moral e ou sexual, pergunto: sabe dizer se há algum projeto no sentido de conscientizar os atletas e para-atletas para prevenir ou não se calar diante disso? Bom, aqui dentro da Secretaria de Esportes, a gente não tem um projeto em andamento ainda, mas é uma pauta, né, que como a gente tem uma parte de formação e de capacitação dos profissionais, que a gente, inclusive, está incluindo toda a capacitação dos valores olímpicos e também do antidoping, que aqui dentro da nossa Secretaria Especial do Esporte tem uma secretaria, né, de dopagem, que é a Luísa Parente, que é uma atleta da ginástica rítmica, ela é a secretária, então a gente está sempre em contato. E assim, eu sei que quem está fazendo um trabalho bacana, inclusive eu estou fazendo o curso deles, é o COB. Então o COB tem um curso que é inclusive gratuito, depois eu tento compartilhar o link desse curso, justamente é uma pauta muito importante, né, realmente isso. E tem que ter regras, né, tem que ter punição, as pessoas têm que entender o que é um assédio moral e o assédio sexual, porque às vezes, principalmente se você é criança ou jovem, às vezes você nem entende esse conceito direito, então realmente assim, é um tema muito sensível que não pode ser deixado de lado, e acho que nesse primeiro momento, a conscientização, a formação dos profissionais com tudo isso, né, é super importante. Então, agradeço até o Edinho por essa pergunta, que é algo que a gente, com certeza, pode fazer cada vez mais, principalmente em termos de espalhar esse conhecimento, né, de a gente levar quais são as regras, quais são as consequências, quais são as confederações, por exemplo, eu sei, né, dentro da CBDA, por exemplo, que tem, né, um manual de conduta, que tem as punições para os treinadores, enfim, para quem cometer, né, assédio sexual ou moral. Então, assim, mas às vezes os próprios treinadores não sabem disso, tem que ter essa divulgação dessas informações. Então, acho que um dos nossos papéis também é esse.
Falando em compartilhar, né? Alan, como que é esse compartilhamento da boa ação no São José Sem Fome? Bacana, Kelvin. Eu vi também um comercial, cara, de uma empresa aqui em São José, uma grande empresa, apoiando o São José Sem Fome, né? Que é um grande trabalho aí que está sendo realizado durante essa pandemia, o São José Sem Fome. E você que está aí acompanhando aqui a nossa live, você pode ser um doador do São José Sem Fome, doando alimento não perecível ou se doando para a montagem desses kits, cara. E o bacana é que, assim, esse momento tão bacana que a gente estamos passando aí, né? E esse projeto é um projeto que veio aí para ajudar as famílias carentes aí, tá levando alimento para essas famílias. Se você quer conhecer um pouco mais, acesse aí o site do sãojoséssemfome.com.br, se informe, seja um doador, se doem também do São José Sem Fome. Tem grandes pessoas e grandes empresas acreditando nesse projeto, que é um projeto bem sério, é um projeto que realmente está levando aí alimento à mesa das pessoas que estão precisando nesse momento tão difícil de pandemia. A live está excelente aí com a nossa secretária nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social, mas tem muitas pessoas que acabaram chegando agora. Elas vão poder acompanhar depois, Alan? Claro, nosso canal oficial no YouTube, a partir de amanhã, já está aí no canal oficial do YouTube. Você que não é inscrito, se inscreva, dê seu like, ative o sininho, que as próximas lives também vão estar lá. As anteriores já estão lá no nosso canal oficial do YouTube. O Agenor Ferreira, ele foi diretor aqui da Secretaria de Esporte São José, na gestão passada, né, lá de Lorena. Ele tem sempre um grande parceiro nosso aí, né, e delegado da Federação Paulista Aquática, né. Ele coloca aí, Fabiola, como fica o Swim for Change nas próximas edições, né, 2021? Vamos ter, muda o formato, porque 2019 foi muito grandioso, né? Pois é, até como eu falei pro Agenor, que depois que a gente terminar o Swim for Change, a gente fica pelo menos assim, 6 meses sem pensar nele, porque a gente tem que descansar, porque assim, a gente dá muito duro, né? Realmente a gente traz muitos atletas, a gente fica responsável por muitas coisas, a gente faz às vezes tudo sozinho, tem que correr atrás de apoio, de patrocínio, faz tudo na garra mesmo. Então a gente tem que descansar até se animar para fazer o próximo. Mas a ideia é sempre melhorar, é sempre crescer. Então, assim, realmente 2019 foi muito grandioso, porque além da competição de natação, a gente ainda fez mais 2 eventos paralelos, que foi uma feira de esporte e educação, onde inclusive a gente trouxe, né, o Instituto Atlas, onde teve várias demonstrações de esportes paralímpicos, inclusive eu tentei jogar a bocha, né, paralímpica, né, foi bem difícil, mas é muito importante, né, para esse conhecimento da sociedade ver essas ações. E a gente, então, além dessa feira de esporte e educação, a gente também fez as atividades no gramado com aulas, né, de funcional, aula de dança. Então, foram 3 coisas acontecendo ao mesmo tempo, e é bem difícil. Mas a gente quer estar sempre melhorando, e a gente ainda vai pensar como é que vai estar aí 2021, mas com certeza com né, bastante... trazendo muito de retorno para as pessoas que estão envolvidas, né? Então, acho que o propósito é sempre melhorar. Então, talvez, às vezes, a gente possa contribuir, talvez não no tamanho, mas de outros formatos, oferecendo mais parcerias, com mais bolsas de estudo, com algo mais que a gente consiga ajudar mais os atletas diretamente de alguma outra forma. Então, acho que tudo isso ainda vai ser pensado, mas no momento a gente ainda está se recuperando de 2019, hoje não. E é todo um período muito nebuloso, incerto, né, no meio de toda essa pandemia. Fabiola, muita gente comentando aqui, né, que você é inspiração, por você que iniciou a fazer a natação, bastante gente participando, aqui o pessoal mencionando, lá em Barcelona, na Espanha, já está acompanhando a gente, então nossa live está internacional aí. O Rogério Lima, um multi-para-atleta nosso aí, até vai cansar falar, hein, do atletismo, ciclismo, badminton, da natação, e coloca aqui, do triatlon, e por aí vai, todas as modalidades.
O que poderia falar para os atletas que já passam por todas as dificuldades e hoje passando por essa situação da pandemia sem poder treinar 100% com a estrutura necessária? Eu falo assim, né? Por o atleta já passar por tanta dificuldade, ele já sabe muito bem lidar com dificuldades. Então é mais uma que vai ter que ser superada. Eu acho que o importante é a gente ter, né, a mentalidade, o mindset para a gente superar isso como mais uma, né? E eu falo assim, o que não está no nosso controle, não tem o que a gente fazer. A gente tem que fazer o que está dentro do nosso controle. E a gente tem que sair mais fortalecido. Eu acho que todas as dificuldades que vêm para nós, ele não pode ser, a gente não pode enxergar como algo só negativo. A gente tem que ver como isso vai ser um degrau para me levar mais longe, né? Eu acho que as grandes dificuldades que eu passei na minha vida me ajudaram a chegar nas minhas grandes conquistas. Então, assim, é difícil no momento que a gente está passando, é difícil. Os momentos que eu passei pelas dificuldades, enquanto estava acontecendo, era bem difícil. Mas eu acho que a gente não pode parar, a gente não pode desistir, e a gente tem que fazer o melhor dentro das nossas possibilidades, né? E a gente tem que se reinventar. Às vezes existem coisas que a gente não pensou, a gente não fazia antes, que a gente, poxa, agora eu tô fazendo e tá dando certo, né? Eu não fazia esse tipo de condicionamento físico e tá dando certo. Eu nunca fiz treinamento mental, agora eu tô tendo tempo para fazer treinamento mental. Eu acho que a gente não pode enxergar tudo bem, porque a gente é muito... que eu sou uma pessoa que acredita na mudança, eu não sou uma pessoa super assim, né? Assim sempre deu certo, eu sempre fazer desse jeito. E eu acho que tem pessoas que se adaptam melhor às mudanças e outras nem tanto. Mas acho que ter essa mentalidade que às vezes as mudanças são positivas, por mais difíceis que elas sejam, que as mudanças vão trazer coisas boas, que a gente pode ser diferente depois disso, que a gente pode descobrir outras coisas durante essa pandemia, é muito positivo, né? Por mais que seja difícil. Então, eu acho que é importante a gente aceitar que a gente não consegue mudar ela. Então, o que eu vou fazer de melhor? Então, eu acho que a minha dica é essa, né? E não ver como uma coisa negativa, e ver como uma oportunidade. Eu acho que, e que nem eu falei assim, é difícil enxergar como oportunidade, mas ela realmente vai ser um degrau pra gente, e a gente vai ser, todos nós vamos ser assim, sobreviventes da pandemia. Então, cara, você sobreviveu isso tudo, você passou por isso, e você vai sair fortalecido, né? Com certeza, né? Nós, atletas, já somos mais que vencedores por tudo que a gente passa. Então, vai ser mais um obstáculo que a gente vai superar. E eu acho que uma das experiências que a gente vê, eu acho, durante a pandemia, é justamente assim, igual a questão do São José Sem Fome, tantas outras iniciativas de pessoas se ajudando, de compartilhamento de coisas positivas, de pessoas falando assim, cara, tá difícil para todo mundo, vamos se ajudar? Cara, isso às vezes nunca acontecia antes, cada um com o seu problema e cada um resolve do seu jeito, né? Agora não, tá todo mundo tendo que se ajudar um pouquinho. Então, nesse momento, eu acho que a gente está vivendo, né, um momento único da história, das pessoas poderem se ajudar e de entenderem que está todo mundo passando dificuldade e que é difícil mesmo. Então, e compartilhamento de ideias, né? Antigamente, assim, todo mundo podia fazer live, mas ninguém fazia, né? A gente provavelmente não estaria conversando aqui se não fosse essa pandemia. Então, acho que esse compartilhamento de ideias, a proximidade, mesmo sendo online, mas, né, você tem a proximidade das pessoas. A gente vê reuniões acontecendo, reunindo tantas pessoas ao mesmo tempo, que antigamente não acontecia. Então, acho que a gente tem que pensar sempre no lado positivo. Várias outras lives nós colocamos aí, né, que o Instituto Atlas, em sua gestão, sempre tem trabalhado aí, que no momento de crise existem as oportunidades, né? Estamos trabalhando o máximo, nós mesmos já conversamos, né, um pouco sobre a lei federal, estamos buscando novos projetos, novas linhas de viabilização financeira, captação de recursos. Então, estamos buscando outros meios para se manter, e até mesmo com grandes olhares de uma evolução, né? Falou de abrir a mente, de oportunidades também. O Rogério Lima, né, que fez a colocação, ele, como você colocou, né, campeonatos que estão suspensos, né, mas no momento de crise, de pandemia, vem as oportunidades, né? O Rogério participou de um campeonato de atletismo de 10 quilômetros na cadeira sobre rodas, um campeonato internacional, foi muito bacana. Uhum. O professor Christian, Fabiola,
do atletismo e também professor de natação, né, Christian Freitas, ele coloca assim: Fabíola, quem foi o seu primeiro técnico? E você chegou a encontrar com ele após todas essas conquistas? Uhum. Bom, eu tive alguns professores na época que eu estava no SESC, né? Soninha e tudo mais, mas quando eu fui para a associação, que eu realmente comecei a competir, daí que eu acho que eu posso considerar como técnica ou treinadora, foi a Zanza, a Rosângela da Exaltação. E com certeza, assim, eu encontro com ela, eu sempre agradeço a ela, eu falo assim, ela era uma apaixonada, né, pela natação, ela tinha um assobio super forte, né, quando a gente nadava, ela assoviava que, nossa, todo mundo ficava até surdo, todo mundo sabia que né, na época a gente chamava ela de Tia Zanza, estava torcendo pela gente, e eu sou muito grata a ela. Eu acho que os professores têm um papel fundamental, né, na formação dos alunos, e no meu caso, por exemplo, acho que, né, a Zanza, ela não só me ensinou, me motivou a ser uma atleta melhor, mas ela principalmente me ensinou assim, um amor pelo esporte, né, as amizades que construiu, a equipe era muito bacana, todos os atletas tinham um relacionamento muito bom, então ela conseguiu criar, né, naquela minha fase de 10 anos, 11 anos, um ambiente onde eu me apaixonasse realmente pelo esporte, onde fosse uma coisa gostosa, por mais que a gente tinha que treinar forte, treinar duro, sempre no final de treino tinha 5 minutinhos de brincadeira. Isso sempre marcou a gente, e eu sou amigo de vários daquela época ainda, né? E a gente tem hoje os nossos grupos, e a gente se encontra, quando estamos em São José a gente se encontra, e é muito gostoso. Isso, a gente somos todos gratos à Tia Zanza. O Adriano Matunaga, um atleta nosso também aí, do ciclismo e do atletismo, vamos fazer uma pergunta aí um pouco mais técnica aí também. Quais os projetos em processo na Secretaria de Esporte para incentivo aos atletas do paradesporto? Uhum. Logo que o nosso novo secretário especial assumiu, que é o Marcelo Magalhães, foi anunciado no dia da posse dele, porque a gente está dentro do Ministério da Cidadania hoje, né? Então a gente não é o Ministério do Esporte, a gente é uma secretaria especial dentro do Ministério da Cidadania. O nosso ministro da Cidadania é o Onyx Lorenzoni. E foi anunciado a criação de uma Secretaria Nacional de Paradesporto. Então, em breve, a gente terá uma secretaria especial para o paradesporto, que é uma coisa muito bacana. Então, já está, né, nas fases aí bem avançadas. Então, no momento, por exemplo, na nossa secretaria aqui, a gente tem alguns programas com paradesporto, mas que provavelmente vai migrar para essa nova secretaria. A gente tem o chama Programa Segundo Tempo Paradesporto, que é um contraturno escolar, né, que é oferecido, e os nossos programas, eles são feitos parcerias ou com as cidades, com os municípios, ou com o governo de estado, ou com universidades federais, né, algum órgão federal, ou, por exemplo, o Ministério da Defesa. Então, assim, essas parcerias acontecem. E aí, se o município, né, escolhe, por exemplo, ter o programa Segundo Tempo para Desporto na cidade dele, aí a gente implementa esse programa, que é um contraturno escolar, né, que dá oportunidade para as crianças, e é muito bacana, realmente, você poder ter aulas né, nesse período que você não está na escola. É bem complexo, a gente fala assim, algumas coisas no Brasil, por exemplo, que a gente não tem muitas estruturas esportivas, né? A gente tem as escolas hoje, para você realizar um contraturno escolar, a gente não tem muita infraestrutura. Então, por exemplo, as escolas, elas têm aula, geralmente de manhã uma turma, à tarde outra turma, e às vezes tem turma à noite também. Como é que você vai usar o ambiente da escola para você fazer um contraturno? Olha o Murilo ali. Para você fazer um contraturno escolar. Então, assim, a gente tem muita deficiência de estrutura, né? A gente tenta, por exemplo, aqui dentro da secretaria, usar algumas outras estruturas. Por exemplo, existem as estruturas militares, dos quartéis. A gente faz um segundo turno com essa estrutura militar. Então, são mais ou menos 30 mil beneficiados, mas pode ser muito mais, né? A gente tem, por exemplo, também algumas parcerias com universidades, onde a gente usa a estrutura da universidade para fazer esses programas de contraturno escolar. Mas tudo é muito complexo, né? Principalmente, acho que em termos de estrutura esportiva no Brasil.
Óbvio que algumas cidades têm coisas ociosas que poderiam estar sendo muito mais bem utilizadas, mas de uma maneira geral, a gente tem muita dificuldade nisso. Mas o paradesporto em específico, né, o programa hoje que a gente tem é esse do segundo turno, do segundo tempo, que é o contraturno escolar, e em breve teremos aí a nossa Secretaria Nacional do Paradesporto, que acho que vai ser muito bacana. Vocês merecem. Maravilha, obrigado. O Instituto Atlas aí que vem lutando aí, né, para que a gente possa oferecer oportunidades aí através de modalidades esportivas para as pessoas com deficiência, né, e tendo aí um exemplo de cima, né, isso aí a gente vê com bons olhos aí que o paradesporto tende a evoluir muito ainda, né. Você colocou sobre o Murilo Becker aí, Murilo que já esteve conosco aqui numa outra live. Agradecer muito o Murilo, ele conseguiu viabilizar uma cadeira de rodas para um dos nossos para-atletas que estava precisando aí, e a entrega vai ser essa semana. Olha que legal, Murilo, parabéns, muito legal. Obrigado aí. Murilo, exemplo para gente. Juliano está aqui, ó, entrega amanhã, então o Murilo Becker conseguiu viabilizar aí, vai entregar a cadeira amanhã, né, e ele pediu para dar um recadinho também, que hoje ele foi na sua loja. Ah, que legal. Não, correção? Correção. Ele ia mandar fazer um quadro de medalhas, igual o seu. Ah, entendi. Só que quando ele foi contar, não tinha nem 10%. Aí ele falou, vou ter que fazer 90% do tamanho. Porque natação é basquete, né? Então, assim, é bem diferente, né? A gente, que nem eu falei assim, a gente ganha muitas medalhas em um ano. Basquete é mais difícil, né? Você não tem tantos campeonatos, você não compete, ou você joga vários jogos para ganhar uma medalha no final do ano de um campeonato brasileiro, né? Por exemplo. Não vai conseguir ser campeão 110 vezes, né? Aí, Murilo, ou seja, tem que jogar mais uns 20 anos aí. E tem isso também, né? Eu fiquei na seleção brasileira por 22 anos, então essa longevidade ajudou a acumular bastante medalha, né? Murilo, eu acho que é melhor começar a fazer outra modalidade também em paralelo, hein? Murilo, um grande parceiro aí também do Instituto Atlas, uma grande pessoa aí. Obrigado por todo o carinho, viu, Murilo? Hoje, continuando aqui, já estamos na reta final, né? Uma pena, papo gostoso, passa rápido, né, Alan? Exatamente, né? Um grande exemplo aí, né? Nós, esportistas, né? Temos a Fabiola Molina como um grande exemplo, não só a galera da natação, mas que, assim, falou do esporte, já engloba tudo, né? A gente tem ela como um exemplo aí, papo gostoso. Que pena que já estamos chegando ao fim, né, cara? Mas falando em exemplo, a professora Laura da natação, né? Coloca aí. Fabiola, você tinha algum ritual durante o balizamento? Poderia nos contar como ele era? Bom, acho que o balizamento é uma parte bem importante, assim, né, da natação. Para quem não entende o que é o balizamento, é o momento que antecede você entrar na piscina. Então, né, você, por exemplo, sei lá, sua prova é a 10ª prova. Na 8ª prova, você já tem que se dirigir para o balizamento e você fica esperando até chegar, né? Vai passando a 9ª prova, você vai mudando as séries, né? Você vai passando de cadeirinha nas fileiras, porque geralmente nadam ou 8 ou 6 pessoas, dependendo de quantas raias tem na piscina. E você vai passando até chegar a sua hora de nadar. Então é um momento de muita ansiedade, geralmente, né? Esse momento do balizamento. E eu tive momentos diferentes, assim, né, na minha carreira. Enquanto eu era mais jovem, né, enfim, eu não tinha muita... Era diferente, até que você vai ficando mais profissional, você vai entendendo aquele momento e você vai se entendendo melhor como pessoa e vai entendendo o que faz melhor para você, né? No meu caso, por exemplo, eu precisava de muita concentração. Então, assim, eu fazia a minha mentalização antes de ir pro balizamento. Então, eu deitava, conversava com o meu treinador, né? Deitava, colocava a perna para cima, enfim, visualizava a minha prova, conversava com o meu treinador, né, ele dava meio que as palavras finais e ia para o balizamento. Então, quando eu ia para o balizamento, eu já ia com a cabeça pronta para a prova. Então, eu não queria distração, eu não queria conversar, eu não queria ficar de papo, então eu já estava muito focada.
E às vezes as pessoas gostam de vir conversar com a gente, porque tá lá, entender, fica sentado um do lado do outro. Então, no final da minha carreira, o que me ajudou bastante é ir com fone de ouvido. E muitos atletas da natação fazem isso, vão com fone de ouvido e fica escutando uma música. Então, no meu caso, mas no começo da minha carreira não era muito assim. Você ficava lá sentada, tipo assim, às vezes roendo a unha, né? Tem umas fotos minhas tipo, comendo a unha, porque você não tem muito o que fazer, você fica lá naquela expectativa. Mas tem pessoas que têm necessidades diferentes, eu conheço atletas que gostam de conversar no balizamento, que não querem ficar pensando na prova, tem pessoas que gostam de ficar provocando o adversário, né, mas a minha estratégia era escutar uma música que eu gostasse, ou uma música que me deixasse num ritmo, né, concentrado e que ia me ajudar a ter alta performance, porque a natação é muito rápido, né, então você tem aquele 1 minuto para você colocar tudo em prática dos 4 anos que você treinou, por exemplo, numa seletiva olímpica que você só tem aquela chance de conseguir o índice olímpico. Então, assim, para mim é muito sensível esse momento do balizamento, o meu ritual era esse, e eu falava também algumas palavras para mim, também algumas coisas que era importante eu sentir naquele momento, então eu reforçava algumas coisas dentro de mim que eu precisava falar, né, de você estar pronta, de, né, vamos para cima, vamos lá e tudo mais, para realmente estar naquela pegada de chegar na hora e você tá a ponto de bala. Tem bastante gente ainda aqui com a gente, né, que não deu para falar aí. Desculpa, Fabio. Eu queria falar assim que o balizamento é muito individual, né? Não é porque funciona para uma pessoa que vai funcionar para outra. Então é muito importante a pessoa se conhecer, o que ela precisa, o que vai ajudar ela. Pô, teve uma boa experiência fazendo e testar, né? Testa uma coisa dá certo, outra coisa não dá certo, né? Testa nas competições que não são tão importantes, lógico, né? E vê o que funciona, né? Para uma pessoa pode ser completamente diferente para outra pessoa. Como você mencionou, né, lá atrás, questão da pandemia, o treinamento mental, né? Então, é o atleta, independente de qual modalidade, achar o seu equilíbrio, a sua melhor concentração, ter esse treinamento mental pré-competição, né? Uhum. E só pode falar mais uma coisa rapidinho nisso? Claro, à vontade, o espaço é seu. É assim, no balizamento, geralmente a gente já fica nervoso, né, por natureza, mas no balizamento você está muito próximo da prova, então assim, o nervosismo tá super à flor da pele, e às vezes, né, quando eu era mais jovem, eu não queria ficar nervosa, e eu ficava, ai meu Deus, eu tô nervosa, eu não posso ficar nervosa, ai eu tô nervosa, eu não posso ficar nervosa. E eu entendi que tudo bem ficar nervoso, todo mundo que tá lá também tá nervoso, e a gente não pode ficar indo contra a nossa natureza humana, que a gente tem, né, sensações, e enfim, é um medinho normal, né, você, tudo bem ficar nervoso, você tem que chegar na hora e fazer o seu melhor, independente daquele nervosismo. E eu acho que, então, não enxergar o nervosismo como uma coisa negativa, e não querer que ele vá embora, entendeu? Óbvio que você tem que, você tá consciente que você está nervoso, mas você está consciente também que você está fazendo o que você precisa fazer para se acalmar e que está tudo bem você estar nervoso, porque os outros também estão, né? E eu acho que isso é uma coisa muito fundamental no balizamento, você não ficar pensando assim, nossa, eu tô nervoso, ai meu Deus, eu tô nervoso, ai meu Deus, eu tô nervoso. Tipo assim, todo mundo tá nervoso, tudo bem você tá nervoso, você tem que saber lidar com aquilo lá de uma maneira, né, que para você vai te ajudar a colocar todo o seu nervosismo em prática na hora da prova. Mandar um beijo aqui para minha sogra também, presente, dando os parabéns para você, com inspiração. Minha irmã também, pessoal da família. Alan, tô sentindo falta do pessoal, hein, Alan? Cadê a Solange? Minha mãe deve estar sem internet lá, hein, porque hoje ela não entrou, a minha irmã também não entrou. Vou puxar a orelha deles, deixa comigo. A Fabiana Tamaki, uma grande parceira nossa, ela coloca aqui, né? Autoconhecimento é tudo. Muita gente presente, a Nilce, colocando aqui lá, esposa do Edson Tubarão, live excelente. O grande Ricardo Pedroso, ele é palestrante também, deficiente visual, e lá de Mogi das Cruzes. Atleta de goalball também. Atleta de goalball também. Muita gente presente aqui, né? Mas estamos chegando no fim, né, Alan? Que pena, né? Que pena que esse bate-papo tão gostoso já está chegando ao fim, mas você que não conseguiu acompanhar aí, amanhã já no nosso canal oficial do YouTube, se inscreva, deixa seu like, ative o sininho que próximas lives virão por aí, e as anteriores também já estão lá, né? Grato ao Juliano, nosso técnico aqui da produção, que faz todo esse trabalho aí de parte de arte, da nossa live.
parte de fazer o upload aí para nosso canal oficial do YouTube. Agradecer a cada um de vocês que aqui também estão presentes e ao vivo com a gente. Esse bate-papo tão interessante, acho que sim, para nós como atleta, só mostra para a gente que a gente é capaz, tem que se superar a cada dia, a cada momento. Nós temos aí vários atletas, né, falando em empreendedorismo, que usam o material, a marca Fabiola Molina, né, e vários atletas da natação. E quem está nos ouvindo aí, né, Fabiola, tem só entrar no site, né, fabiolamolina.com.br, né? Isso. Fabiola, acho que estamos chegando no fim aí, se puder também, essa questão de acessar seu material já pela internet, e aqueles que sonham ser atleta estudante, para a gente já finalizar, como que eles podem ter esse acesso? Também tem o site atletaestudante.com, né, e lá também tem as informações, a gente tem o Facebook do Atleta Estudante, tem o Instagram do Atleta Estudante, então colocar Atleta Estudante, você vai conseguir, né, esses canais de comunicação, lá tem contato, né, tem e-mail, então o site, Facebook, Instagram, e entra em contato, porque assim, se você é um atleta, né, às vezes você acha que você não tem chance, mas se você não perguntar, você não vai saber. Eu sempre falo assim, cara, tudo começa com uma pergunta, né? Por exemplo, nós fomos a marca licenciada das Olimpíadas Rio 2016. As pessoas falam, caramba, como é que vocês conseguiram ser a marca licenciada das Olimpíadas? Tudo começou com uma pergunta. O pessoal falou assim, você vai ser? Eu falei assim, não sei, mas eu vou perguntar. Como é que faz? Tem que fazer uma licitação, tem que participar de tal processo, como é que faz? Aí foram me passando os passos, e a gente foi participando, né, das seletivas, e fomos participando das entrevistas, e no final a gente ganhou. Mas tudo começou com uma pergunta, né, e começou com um interesse. Então, eu acho que na vida é sempre assim, a gente não pode ter, né, vergonha de perguntar e de conversar. Acho que hoje em dia é tão fácil a gente encontrar esses meios, né, qualquer coisa você pode procurar que você encontra. Se você não encontrar, ou você pergunta para alguém, que alguém vai saber, né? Pergunta em algum grupo de WhatsApp. Nós vamos colocar aqui nos comentários, aqui também nas publicações, todos os links da sua loja, do Atleta Estudante, para facilitar para o pessoal também que está acompanhando aí, né? Fabiola, você falou questão de pergunta, né? E marca licenciada no Rio 2016. O papo tá tão gostoso que vai surgindo aqui, né? Falando do Rio 2016, né? A questão da resposta, o comentário. A professora Laura também perguntou, né? Como que foi no Rio 2016 estar ali presente nas Olimpíadas como comentarista? Foi muito legal, né? Foi sensacional. Não foi minha primeira experiência, então acho que quanto mais você vai treinando, mais experiência você vai tendo, você vai se sentindo mais segurança, né? Eu já tinha comentado em 2004, em 2011, 2015. Então, assim, nas Olimpíadas, eu já tinha um certo, né, conhecimento, enfim, né? Eu comentei pela Sport TV na época, eles criaram, né, uma super equipe com vários comentaristas. Então, na natação, além, né, do narrador, a gente tinha 3 comentaristas. Então, tinha o Alexandre Pucieldi, que tem, né, o site da Best Swimming, acho que um monte das pessoas acessam, sim, ele tem muito conhecimento da área. Tinha a Mariana Brochado, que já trabalhava dentro do Sport TV, e eu também como comentarista. Então, assim, terminava uma prova, todo mundo queria falar, né, porque uma Olimpíada você tem muito assunto. E assim, geralmente o coach Alex falava primeiro, porque ele ficava do lado do narrador, e logo na sequência a Mariana falava, e eu era sempre meio que a terceira a falar. E eu não podia repetir o que eles já falaram. Então, assim, às vezes a gente estudava as coisas, mas a gente não compartilhava. Então, tudo que eu tinha estudado, às vezes, tipo, já tinham falado. E aí eu tinha que me virar nos 30 para arrumar alguma coisa para falar. Óbvio que eu tinha que falar mais do lado do atleta, de coisas relacionadas aos atletas em si, sensações e essas observações. E foi muito interessante, assim. E só de você estar lá, né, dentro de você poder estar assistir todas as eliminatórias e todas as finais e estudar todos os atletas, foi incrível, né? Foi sensacional. E a gente ficou posicionada, eu e a Mariana, na piscina mesmo. Então, os espectadores tinham acesso a gente. Então, muita gente vinha tirar foto com a gente, porque a gente estava, né, a gente não estava numa cabine exclusiva de comentarista, a gente estava praticamente ali bem na arquibancada, né? Então, isso foi muito legal. E a gente poder vivenciar, né, o esporte nesse nível, como comentarista, contribuindo com as nossas observações, a gente que já passou por tudo isso
contribuir com a formação do público, né? Porque hoje o que você comenta tem muito impacto, então é uma responsabilidade muito grande o que você falava. E tudo é muito rápido, né? Na televisão tudo é muito rápido, então você tinha que ter muita agilidade, mas foi sensacional, foi uma experiência, assim, foi incrível. Fabiola, muito obrigado mesmo. Foi uma satisfação, um momento aí muito gostoso poder compartilhar aí esse bate-papo, né? Que começou no dia 4 de abril de 1978, né? Muito legal, adorei isso, foi sensacional, muito legal. Vou lhe enviar aí para Brasília aí com toda satisfação. Obrigada. Então vai do início agora até Brasília, né? Muito legal, obrigada. Muito gostoso participar aí. Pode contar com a gente aí com o Instituto Athlon nas próximas edições aí do Swim for Change. Para a gente sempre é uma alegria poder estar junto com você nesse projeto, né? E principalmente que esse projeto não só contribuir, nós recebemos muito deles, né? De poder ter nossos atletas aí nadando, como você mencionou, com atletas referências, tanto do esporte olímpico quanto do paralímpico. Isso aí é sensacional, viu? Muito parabéns pelos projetos atletas estudantes, pelas motivações aí, questão que você sempre fez, peixinhos e golfinhos, e agora num cargo aí muito importante, né, que trabalha com educação, lazer, inclusão social. Muito obrigado por todo o seu tempo aí destinado para o Instituto Athlon, sempre o carinho, quando a gente conversa. Obrigado mesmo, viu? Imagina, Kelvin, um prazer para a gente poder contribuir com o esporte, né? É algo que eu acredito muito, que nem eu já falei, sou fã de vocês, agradeço o convite, né? Torço para que a gente possa sempre crescer juntos, trocar ideias, se tiverem sugestões, enfim, a gente está aqui também disponível para estar escutando vocês. A gente, né, acho que eu acredito muito numa construção conjunta, né? A gente não tem todas as soluções, mas conjuntamente a gente vai encontrando os caminhos certos. Então, contem comigo também, e eu desejo sempre o melhor para vocês, admiro muito, continuem fazendo esse trabalho tão profissional que vocês fazem, tão dedicado, a gente vê realmente a qualidade que vocês colocam, o amor que vocês colocam em tudo que vocês fazem, isso faz muita diferença. Acho que as famílias que passam, né, pelo Instituto Athlon, com certeza saem transformadas, e isso não tem preço. Então, parabéns, e contem comigo sempre. Obrigado pelas palavras, Fabiola. Muito obrigado a cada um de vocês que aqui estiveram presentes na nossa mais uma live aqui na nossa página oficial do Instituto Athlon. Agradeço a cada um de vocês, agradeço a Fabiola Molina por aceitar o nosso convite aí para nesse bate-papo tão gostoso e interessante. E quero dizer para vocês mais uma vez o São José Sem Fome, gente. É um trabalho social muito bacana, né? É onde leva aí alimento para a mesa de pessoas que necessitam nesse momento tão difícil de pandemia. Quero dizer para você que você pode ser um doador, você pode se doar também, né, na montagem desses kits. Eu já fiz parte da montagem desses kits, muito feliz quando recebi o convite para ir lá. Fui, gostei muito, quero ir de novo e dizer para você que você pode doar alimentos também, alimentos não perecíveis. Doem, ajudem o próximo, todos juntos vamos conseguir passar nesse momento delicado de pandemia. Agradecer ao Juliano também, nosso grande Juliano aqui, que faz parte da técnica aí dessa live. Dizer para você que amanhã, essa live que já vai estar disponível aí no nosso canal oficial do YouTube. Agradecer aos nossos apoiadores também, a Unimed São José dos Campos, a DM Card, agradecer também ao Red Marketing, e a Oscar Calçados, são os nossos apoiadores, e outros mais apoiadores tem nesse grande projeto que é o Instituto Athlon. Meu muito obrigado, uma ótima noite para cada um de vocês. Gente, se for sair de casa, usem máscara, se protejam. Obrigado, Fabiola, obrigado a todos aí, obrigado, Juliano. Pessoal. Obrigado. Abraço a todos. Dá um abraço também para a Mariana. Olha, tá pedindo, só queria mandar aqui, ó, a Mariana tá te mandando um abraço. Outro abraço, Mari. Falou, gente. Boa noite a todos. Boa noite.